Tem uma patricinha pra dançar. Chama, chama, chama. Se ela dá um fora em você. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre um tema bem delicado e atual, que é o conflito entre Israel e Palestina, um dos maiores conflitos do século XX e ainda perdura no século XXI. Para facilitar, a gente vai começar pelo ano zero. Na verdade, zero a partir de Cristo, depois de Cristo, que começaria com a expulsão dos judeus no ano de 46 do território atual, que era o território da Palestina. E eles tentaram regressar depois de algum tempo e eles foram derrotados novamente. E o imperador Adriano, na verdade não o jogador Adriano Imperador, mas sim o imperador de Roma, decidiu batizar o nome daquele território em homenagem ao inimigo dos judeus, dos hebreus. Então aquele território foi apelidado de Palestina. E assim os judeus nunca mais regressariam e alguns judeus que aceitaram ficar ali foram conhecidos como judeus palestinos. Bom, só um adendo. O nome Palestina foi em homenagem aos inimigos, os filisteus, os principais inimigos dos judeus naquele período, juntamente com o Império Romano. Bom, como eu disse, sobre os judeus palestinos, todos os que moravam ali, independente se eles eram judeus, muçulmanos e árabes, eles ficaram conhecidos como palestinos. Então ali tinha judeus palestinos, muçulmanos palestinos, árabes palestinos, pessoas com religiões matrizes, ou religiões pagãs, mesmo assim eles eram conhecidos como palestinos. Então, palestinos não é sinônimo de muçulmano, nem de judeu, e sim de alguém que vive naquele território chamado Palestina. Bom, depois da queda do Império Romano, já que hoje ele não existe, esse território foi passado para o Império Turco-Otomano, que perdurou por mais de 500 anos, até o final da Primeira Guerra Mundial. Que vocês não sabem, o Império Turco-Otomano fazia parte da Tríplice Aliança, que fazia parte do lado da Alemanha, uma das derrotadas na Primeira Guerra, e eles perderam aquele território que passou pelo Império Britânico. Bom, também é importante falar sobre a humilhação que os judeus sofriam, já que eles se espalharam pelo mundo, já que eles não tinham território fixo, eles se espalharam pela Europa, pela América, mas na Europa eles sofriam constantes perseguições. Tudo que acontecia no país de errado era a culpa dos judeus. Eles sofriam praticamente diversos linchamentos. No século XV eles sofreram perseguições que era diáspora e também eles sofreram outras repressões. Em todos os territórios da Europa existia aquela repressão aos judeus, aquele antissemitismo, que é a palavra para o ódio aos judeus. Então, e também surgiu com esses ódios, com esse ódio, surgiu também a causa contra isso, que era o movimento sionista, de que os judeus deveriam regressar para o Estado de Israel, a Terra Prometida, um território onde só haveria judeus. Esse movimento foi cada vez mais forte no início do século XX. Bom, a Declaração de Balfour, em 1917, assinada pelo Império Britânico, quando eles ainda estavam na Primeira Guerra Mundial, falava sobre o apoio à causa sionista e o que eles fariam com aquele território que era a Palestina, caso eles derrotassem o Império Turco-Otomano, que aconteceu. Ao mesmo tempo, o Império Britânico ofereceu ajuda. Ao mesmo tempo, os árabes ajudaram o Império Britânico porque eles também tinham um inimigo comum, que era o Império Turco-Otomano. E eles viviam sem conflito naquele território, tendo um inimigo comum que era esse império. Então eles forneceram ajuda ao Império Britânico, não sabendo da causa sionista, ou até sabendo, mas preferindo derrotar esse inimigo otomano, os turcos, primeiro. Contudo, a partir do domínio britânico, no final da Primeira Guerra Mundial, já que aquele território passou para o Império Britânico, os judeus começaram a emigrar para o território palestino e assim a sua causa sionista começou a ganhar forma. Mas também no mesmo ano de 1919 houve a primeira conferência dos palestinos que se opunham àquela causa dos judeus voltarem para aquele território visto que era deles. Então já começou aí a primeira repressão e a primeira dissidência de opiniões a favor ou contra o retorno dos judeus àquele território. Bom, lembra que eu falei sobre os judeus palestinos? Bom, eles não eram a grande parte do problema dos muçulmanos palestinos e dos árabes palestinos, já que eles falavam que os judeus palestinos poderiam ficar naquele território, mas a imigração de novos judeus seria proibida. Então, com o passar do tempo, um ano depois do Congresso Palestino, que foi no caso 1920,
começou diversos tumultos de líderes muçulmanos sendo contra a imigração dos judeus e o que houve? Na verdade, começou diversos tumultos, linchamentos e mortes. Diversas pessoas morreram nesse conflito de opiniões e até de território, disputa territorial. Então já era um prelúdio do banho de sangue que ocorreria anos depois. A partir desse momento, os judeus, em declaração à sua autoproteção, formou um grupo conhecido como Haganah. Bom, esse grupo era encarregado da proteção da vida dos judeus na Palestina, mas também uma coisa descontentou os árabes, foi que o Império Britânico deu uma declaração que reconhecia entidades judaicas, mas não reconhecia as entidades muçulmanas. Bom, no ano de 1929 houve um conflito chamado de Point of Return, o estopim para a volta do conflito, que foi quando diversos muçulmanos e judeus brigaram devido à disputa do território que é conhecido como Muro das Lamentações, que é um território sagrado para ambos os povos, para ambas as religiões. E houve diversos conflitos e mortes de ambos os lados, sendo de muçulmanos ou judeus. Ainda no ano de 1930, vai ter um evento bem conhecido para nós, que é conhecido como Holocausto. Mas também é importante ressaltar que em diversos países da Europa a repressão a judeus era praticamente escancarada. Como eles falam assim, a gente não quer judeus aqui, a gente não quer esse povo invasor. E tudo que acontecia de ruim no país era motivado pelo antissemitismo, falando que isso foi culpa dos judeus, eles estão tomando o cargo dos nossos trabalhadores, seja alemães, italianos, franceses. Isso ocorria em diversos países, não importa se eles eram do lado dos aliados, do lado democrático ou do lado fascista, do lado antidemocrático. Bom, para tentar frear a imigração, já que os judeus, quando viram essa repressão nos países europeus aumentando cada dia mais, depois da crise de 1929, o Império Britânico botou impostos sobre a compra de terras palestinas. Mas isso não aconteceu muito, já que os judeus continuaram comprando e os palestinos se viram cada vez mais ameaçados à perda do seu território. Um sheik líder muçulmano foi morto e isso explodiu uma revolta árabe, nacionalista árabe, em 1936. E isso foi com descontentamento, falando que o Império Britânico favorecia mais os judeus do que os palestinos. E isso, cara, foi um conflito gigante em 1936, ainda antes do Holocausto. E praticamente 10% da população de maiores de 18 palestinos foi morta ou exilada. Então, para vocês verem como é o tamanho da dimensão desse conflito. Bom, em 1939 começou o Holocausto, um dos eventos mais tristes da história da humanidade, que foi um extermínio em massa do povo judeu. Primeiro começou com campos de concentração e depois campos de extermínio. Praticamente 2/3 dos judeus da Europa foram mortos nesse conflito. E isso começou a ligar o alerta de que sim, o Estado judeu deveria ser criado. A motivação do nazismo, como eu falei anteriormente aqui, mas era algo comum na Europa, que era: o que não funciona no país não funciona por causa dos judeus. Os judeus tomam o emprego dos nossos alemães puros e a gente não tem trabalho, eles roubam nossas riquezas, eles são ratos. Diversas imagens comparando os judeus a ratos, a como as pessoas que não eram dignas de vida, e que os alemães, em comparação a diversas outras raças, eram seres puros, aqueles que deveriam dominar o mundo. Bom, durante o conflito mundial eu não posso nem negar o fato de que a Palestina apoiou o nazismo, apoiou a Alemanha, já que eles tinham seus inimigos em maior escala os judeus e em menor escala os britânicos. Bom, no final da guerra, a Alemanha foi derrotada, ainda bem, e a ideia da causa sionista cresceu ainda mais com a criação do Estado de Israel, já que a Palestina apoiou o lado dos nazistas e eles já não estavam em grandes chances de falarem alguma coisa, então já não tinham mais moral. Então a ideia cada vez se fortaleceu mais e a partir de 1948 essa ideia foi fortemente botada em prática. Bom, uma parte muito importante é que os judeus dos Estados Unidos apoiaram essa causa. Inclusive um judeu que fugiu da Alemanha e que estava exilado nos Estados Unidos deu essa grande ajuda para a criação do Estado de Israel e foi até convocado para ser o primeiro presidente de Israel. Esse judeu era Albert Einstein. Bom, lembra que Israel, na verdade, os judeus diziam que eles eram favorecidos pela Grã-Bretanha, por causa do Império Britânico, e, na verdade, eles querem a sua força, como eu falei antes, o Haganah,
e eles começaram a criar organizações paramilitares para tomar o território e não precisar mais do auxílio da Grã-Bretanha. Então, aquilo que parecia antes para os palestinos que era... Aí eles estavam defendendo o outro lado, os judeus também estavam descontentes. Bom, gente, acabou a memória no meio da gravação, mas eu tô aqui de novo. E os judeus também estavam descontentes. Então, isso motivou a criação do Estado de Israel. E também as autoridades britânicas viam que não ia conseguir a resolução do conflito e se mandaram. E em 1948, os líderes judeus criaram o Estado de Israel. E os árabes palestinos foram totalmente contra, e assim se iniciou um conflito gigantesco. E praticamente um ano depois, o Estado de Israel controlava a maior parte do território palestino. A Jordânia ocupou o território conhecido como Cisjordânia e inclusive a faixa de Gaza. E Israel ocupou Jerusalém e diversos outros territórios. E o território de Jerusalém praticamente foi dividido entre dois. Uma parte foi para o Estado de Israel e outra parte foi para a Jordânia. E outros territórios ficaram com o Egito. Na verdade, nunca houve um culpado. Na verdade, tipo, os árabes falavam, os culpados são os judeus, e os judeus, os culpados são os árabes. E nunca teve aquele ponto, tipo assim, eu estava errado, eu ataquei errado. Na verdade, eu acho que até hoje eles não falam quem foi o culpado. Para cada um deles, foi o outro lado. E isso é um lado muito importante na guerra, já que ninguém admite que está errado, cada um tem as suas motivações. Em 1987, Israel ocupa a faixa de Gaza. Como eu falei anteriormente, foi o Egito que ocupou Gaza, mas Israel tomou esses territórios e tomou diversos outros territórios da Jordânia. E esse evento ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. O resultado, diversos palestinos fugiram, obviamente. E a ONU fez uma declaração, 242. Declaração 242? Tá certo. Declaração 242 que falava que qualquer tomada de território por meio da força militar era ilegítima. Então aqueles territórios que Israel conquistou não valiam de nada, já que eles foram conquistados perante a força do exército deles. Os árabes em 1973 fizeram a Yom Kippur, que é um dia sagrado dos judeus, e eles não conseguiram o território, mas essa foi uma guerra em busca da retomada de alguns territórios. E 7 anos depois, 6 anos depois, em 1979, que Israel devolveu territórios para o Egito. Só 6 anos depois eles perceberam, não, tá errado esses territórios, e um acordo de paz foi selado entre Israel e o Egito. Bom, também a ONU fala sobre as violações dos territórios de Israel, já que assentamentos são diariamente construídos e aqueles assentamentos ilegais no território palestino. Então, cada vez mais a Palestina está com risco de sumir daquele território. Bom, os conflitos de 67, como a Guerra dos 6 Dias, e o de 1973, como o Yom Kippur, eles são os últimos eventos gigantescamente conhecidos. O grupo Hamas, um grupo extremista palestino, faz diversos ataques a Israel, com a motivação de que eles estão violando os seus territórios sagrados. E diversos outros movimentos terroristas surgiram com a violação do território árabe, já que Osama Bin Laden odiava a interferência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos possuem suas bases até hoje, praticamente, como espião no Oriente Médio através de Israel. Nas últimas semanas, o que me chamou para fazer esse vídeo, o que chamou vocês para estarem até vendo e vocês ouviram os últimos conflitos, são que no Ramadã, o feriado sagrado muçulmano, onde a revelação do Alcorão foi feita para o profeta Maomé, diversas autoridades dos judeus dispararam contra os muçulmanos, e isso gerou um descontentamento do lado do Hamas, aquele grupo extremista que eu falei. A mesquita de Al-Aqsa foi violada. É o terceiro lugar mais famoso da religião muçulmana depois de Meca e Medina, duas cidades sagradas do islamismo. Então esse conflito voltou, já que o Hamas emitiu um comunicado falando para Israel tirar as suas forças dali. Israel não acatou e o Hamas disparou contra o Estado de Israel. E diversos mísseis foram jogados na Palestina, já que os judeus falaram que estavam disparando em inimigos, que era o Hamas, mas dispararam em diversos inocentes. Como o Hamas também disparou em judeus inocentes. Então esse conflito parece cada vez mais longe de uma resolução. E eu vim mais dar a minha opinião dar os fatos históricos do que dar a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido mais do que esse conflito que todo mundo fala e a gente não entende muito, que chegou pra nós. E foi uma das primeiras vezes que eu parei pra ler, pra fazer esse vídeo. E eu gostei muito de ver as motivações, além de motivações religiosas, motivações políticas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de novo, eu sempre falo isso.
Curtam, as redes sociais estão aqui embaixo, o TikTok foi criado, a página no Instagram também foi criada, e é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.